Bom dia, gente querida, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Nós temos orado por essa situação e eu gostaria de colocar aqui, né, pelo menos algumas razões pelas quais nós devemos orar e particularmente eu tenho feito isso. Nós devemos orar pelos profissionais de saúde, né, que eles estão na linha de frente, né, atendendo ali as pessoas que estão infectadas. E isso faz com que eles também ponham a sua vida em risco, eles ponham suas vidas em risco e também pode colocar dos seus familiares. Né? Alguns deles estão ficando até isolados também quando saem do trabalho. Eu vi, certo, um médico falando, dizendo que ele estava saindo de um plantão de 24 horas e indo para outro de 24 horas. E ele disse, olha, eu não posso nem ir em casa, eu tenho que me resguardar para também não levar para minha família qualquer contaminação que eu possa estar. Então nós devemos orar, sou grato a Deus pela vida desses profissionais e a gente deve pedir a Deus por eles e pelas suas famílias, né? Outra coisa que nós devemos orar também são pelos ambulantes, são aquelas pessoas como os camelôs, pessoas que vendem hoje, né, seu produto para adquirir o pão do dia, certo? Ou seja, o pão nosso de cada dia. Né? E essas pessoas estão, na sua maioria, sem trabalho. Pensa aí que os vendedores ambulantes são aqueles que trabalham nas ruas, são aqueles que estão nas praias vendendo e com a proibição, né, de estarmos andando por aí e nesse período de isolamento faz com que esses ambulantes não tenham, né, a venda do seu produto. Então, o que é que ocorre? Eles assim também estão sentindo muita dificuldade. Né? A gente também deve orar pelas comunidades carentes, né, as ditas favelas, porque são comunidades onde a aglomeração é muito grande, a densidade de pessoas morando é muito grande, uma próxima das outras, e principalmente a aglomeração dentro de casa, quando muitas vezes uma casa com um ou dois vãos aglomera uma família, né, de 10 pessoas, por exemplo, né? E se essa família tem idosos, como é que fica para isolar esses idosos? Então é uma situação difícil. E a gente deve orar também pedindo a Deus que dê sabedoria às nossas autoridades de como agir de maneira eficaz na proteção destas comunidades e destas famílias. Nós devemos orar também pelos nossos missionários, né? Os nossos missionários, não somente os nossos, mas eu falo pelos missionários de uma forma geral, porque todos estão também passando dificuldades. Nós temos missionários em vários países, não é? E eu tenho entrado em contato com alguns deles e eles entraram em contato comigo e a situação lá é a mesma coisa. Eles estão também isolados, né? Não podem estar fazendo o seu ministério como vinha fazendo antes, assim como está acontecendo aqui no Brasil. Mas, sobretudo, orar pelo sustento deles, porque como não está havendo os cultos, né, nas igrejas, então o que é que está acontecendo? A arrecadação das igrejas, as contribuições diminuíram bastante. E aí não tem chegado aos missionários o suficiente. E isso é muito sério, porque nós estamos aqui e a gente aqui se vira um com o outro, não é? Mas e o missionário que está lá do outro lado do mundo? Sem a família próxima, sem conhecidos próximos, sem sua igreja próxima, como é que fica? Então, as igrejas estão tendo essa dificuldade de enviar, não é, suas ofertas missionárias. Né? Então, nós devemos orar e nós devemos também agir, não é, naquilo que for possível, como as igrejas estão fazendo, não é? Igrejas como a nossa, por exemplo, que tem várias formas de contribuição, como, por exemplo, transferência, né? Bancária, depósito, e também a Secretaria da Igreja Aberta, onde as pessoas podem passar lá e deixar, né, sua oferta. E aí a gente, com aquilo que está entrando, a gente está vendo como a gente pode administrar e dar um pouquinho aqui, outro ali, para ir ajudando na manutenção
dos missionários. Então isso é importante que a gente esteja orando por eles. Minha palavra nesta manhã está lá em Jó, capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ou, como diz outras versões, e que no final ele estará ali ao meu lado para me defender. Né? Ou seja, o defensor. A situação de Jó, a história de Jó, né, que é conhecida no mundo inteiro, eu acho, e eu não vou entrar aqui nos detalhes da história de Jó, porque eu creio que de alguma maneira todos conhecem a história de Jó. Né? Se não leu, mas já ouviu falar. Jó era um homem próspero, o homem mais próspero daquela região, o mais rico da região, e tinha uma família abençoada, e de um dia para a noite Jó perde tudo. Né? Num momento ele perde todos os seus bens, ou seja, Jó de homem próspero passa a ser homem pobre, ficou na pobreza, na miséria, perdeu tudo. Num segundo momento, Jó perde seus filhos também. E aí, agora vem não somente o fato de ter perdido tudo, mas principalmente a dor maior de ter perdido os filhos. Todos os filhos de Jó morreram tragicamente. Só ficou ele e a esposa. Então, imagina que situação extremamente difícil. Ficou ele e a esposa, e nem na esposa, né, ele pôde buscar assim consolo, encontrar apoio. Num outro momento, Jó, ele perde a saúde, ele fica com seu corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça, coberto de chagas, de feridas. E não basta a dor psicológica, emocional, de ter perdido os filhos, agora ele tem a dor física da enfermidade. E como eu disse, ele não teve nem apoio da esposa, porque nesse momento em que ele ainda estava ali, né, firme na fé, como ele continuou até o final e esperando no Senhor, a sua esposa trouxe uma palavra muito dura para ele, disse: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Não queremos aqui condenar a esposa de Jó, ela também perdeu tudo. Né? Ela também estava aí com amargura, com angústia no coração, uma dor dilacerante na alma. E naquele momento ela extravasou. Foi a forma que ela encontrou de extravasar, de colocar para fora, não é? E de encontrar ali um culpado diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Então não cabe aqui a gente crucificar a mulher de Jó, tá certo? Cabe aqui a gente entendê-la um pouco, mas não é o nosso caso. E Jó começou a enfrentar esse período difícil. E um dia, três amigos dele, depois chegou mais um, três amigos dele, souberam do que estava acontecendo. E foram até Jó para consolar, para levar uma palavra de conforto para Jó. E aí, quando eles passaram 7 dias sem falar nada, porque a dor, eles perceberam, de Jó era muito grande e eles não tiveram palavras para falar. Todo problema começa quando eles abrem a boca e começam a falar, porque eles começaram a acusar Jó de estar sofrendo o castigo de Deus por causa de pecado. Ou seja, é pecado na tua vida, Jó, porque Deus não iria punir você se não fosse por causa do pecado. Toda essa desgraça, Jó, que está acontecendo na sua vida é porque você é um homem que pecou e você precisa reconhecer esse pecado e se arrepender diante de Deus. E Jó ali ficava procurando qual pecado na vida dele ele tinha cometido que trouxe uma afronta tão grande a Deus que resultou numa punição tão severa. Então Jó ficava procurando isso e não encontrava, porque observe que logo lá no início do livro, o próprio Deus testemunha para o diabo a respeito de Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro, que se desviava do mal e que era temente a Deus. Então, mas os amigos de Jó, ao invés de consolar Jó, começaram a acusá-lo. Né, com a chamada teologia moral de causa e efeito. Ou seja,
É aquela teologia que diz que se você está passando por um momento difícil na sua vida, por uma doença, por desemprego, alguma coisa, é porque você está com a vida em pecado. E isso, infelizmente, gente, esta é a verdade, isso está muito nas igrejas hoje evangélicas. Isso sempre teve nas igrejas, certo? E a gente vê isso nas igrejas hoje também, e de forma talvez muito mais ainda acentuadas, né? Quando uma pessoa numa igreja está passando por alguma dificuldade, que de repente a vida dela, ela perde o emprego, começa a passar por dificuldade, ou ela é acometida por uma enfermidade e começa a passar por várias lutas, se levantam os ditos profetas para ir lá e dizer, olha, o Senhor está me revelando, está me dizendo que isso é pecado na sua vida. E a pessoa fica em choque, porque a pessoa diz assim, meu Deus, eu sei que eu sou pecadora, mas que pecado desgraçado foi esse que eu cometi para estar passando por isso? E isso cria tormento na vida da pessoa ao invés de consolação. Porque esses profetas, eles não são profetas do Deus de amor, não são porta-vozes do Deus de amor e de misericórdia, que mesmo quando está punindo o filho seu, está falando em amor. Esses profetas estão sendo aí veículos do diabo, certo? Do diabo para atormentar a vida daquela pessoa, para causar ainda mais problema na vida daquela pessoa, para trazer ainda mais, acrescentar ainda mais sentimentos e sentimentos negativos, como por exemplo culpa. E isso faz com que as pessoas fiquem atormentadas. Esse era o caso de Jó. E Jó manteve assim a sua firmeza de que realmente ele não tinha cometido pecado de maneira que ele merecesse tudo aquilo que estava passando. O certo é que no final, né, Deus aparece ali a Jó, né, porque Jó manteve a sua fé no Senhor, mesmo sem compreender o que tudo estava passando. Porque chega exatamente nesse momento aqui do livro, que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, é a sua fé em alguém que vai resgatá-lo daquela situação, que vai redimi-lo daquela situação, que vai livrá-lo daquela situação. É a fé de que esse Redentor iria defendê-lo, iria mostrar-se justo para julgar toda aquela situação que ele estava vivendo. E aí, como eu disse, no final do livro, Deus aparece, né, a Jó e tira Jó dessa situação. Jó se arrepende de algumas palavras que ele disse por não conhecer toda a situação, certo? Mas a sua fé, mesmo assim, ele dizendo coisas que ele não compreendia, né? A sua fé esteve firme no Senhor, a ponto de Deus dizer, olha, ninguém falou, né? Vocês, disse para os amigos de Jó, vocês não falaram a respeito de mim correto como Jó falou, então vão a ele e peçam para ele interceder por vocês. E Jó intercedeu pelos seus amigos e a situação de Jó foi mudada. Jó ganhou em dobro tudo que ele tinha perdido. Queridos, nessa situação que nós estamos passando, que o mundo está passando, né, que a nossa sociedade está passando, que eu e você, nós estamos passando, que a gente não perca a fé no nosso Redentor, Jesus Cristo, porque Ele vive e Ele está entronizado à direita do Deus Todo-Poderoso, mas Ele vive também em nós, na presença do Seu Santo Espírito. Que a nossa confiança esteja firme nele, a despeito de toda essa situação que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe. Um beijão para todos e um abraço bem apertado. Amém?